sejam todos bem-vindos. Você está no canal A Corrente. Eu sou Rosana O. Rocha, doutoranda em educação, especialista em língua portuguesa e educação à distância. Eu estou aqui hoje para falar de texto. Nós temos aqui no canal fazendo relatório, TCC, produção de texto na prática, e aqui é produção de texto na prática. Eu acho que eu vou falar a estrutura do desenvolvimento, tá? Eu não vou falar da introdução, não vou falar da parte da conclusão. Para isso, assista a nossa aula de como fazer relatório, como produzir textos, ou fazendo relatório em que eu estou especificando e falando a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Nós vamos pegar a prática hoje e eu vou trazer charges, assuntos, né, temas assim, geradores, e nós vamos na prática produzir. Nós temos algumas perguntas que eu mostro para os alunos possíveis da gente começar a escrever texto. Nós respondemos o que, por quê, como e daí. Rosana, para que essas perguntinhas? Essas perguntinhas aqui, gente, são o milagre da produção de texto. Se eu sigo essa diretriz, o que, por quê, como e daí? O que, por quê, como e daí? Depois brinco. Como? Ou o porquê, o que, como e daí? Mas eu mantiver essa estrutura básica dessas perguntinhas, eu consigo que meu texto tenha um sentido. Qual é o grande problema? Muita gente vai ler algum texto e a gente não consegue compreender o sentido. Então, para que nós consigamos compreender, assista a aula aqui de como fazer relatório, porque a estrutura que eu passei lá na aula de introdução, desenvolvimento e conclusão serve para todos os tipos de texto. Na aula de hoje a gente vai para a prática. Eu estou trazendo então aqui como escrever textos na prática. Eu trouxe uma charge aqui, ela é antiga, mas eu acho que cabe muito com o momento que nós estamos atual. 529 mil alunos tiraram 0 na redação do Enem. E aí, o aluno, né, o jovenzinho aqui, não passei com C. Na atual conjuntura em que nós estamos, né, em que erros são normais até para quem está dirigindo as coisas, é complicado. Mas nós temos que pensar o seguinte: escrever um texto não é só saber acentuar, temos a aula de acentuação aqui no canal. Não é só saber usar porquê, saber usar conjunção, temos a aula no canal. Escrever texto é para além disso. Escrever texto, eu tenho que comunicar o sentido do texto. Quando eu vou escrever um texto, tenho que conseguir mostrar a informação, passar. Quando eu estou pessoalmente, a pessoa não entende, a gente percebe, ela faz uma carinha, como assim? E você consegue explicar. A gente tem que imaginar que o nosso texto escrito tem que suprir tudo que nós utilizaríamos pessoalmente, ou seja, gesticulação, e aí ele tem que ser o mais claro, o mais objetivo possível, e tem que ter todas as informações. É comum meus alunos escreverem uma redação, um texto para mim, oi? Como assim? Ai, o Brasil está passando por grandes problemas por conta da Covid. Como assim? Que problemas? Mas tem que dizer? Sim. Porque às vezes o que é um problema para você não é um problema para mim. O problema é o isolamento social. Para mim, o isolamento social é a solução. Para você pode ser o problema. Então você tem que esclarecer o que você quer. Então, para além de seguir a norma culta, porque os textos, quando a gente faz textos escritos, relatórios, dissertações de vestibulares, ou, né, quando a gente escreve um texto escrito, esse texto tem que seguir a norma culta, acentuação, pontuação, conjunções, né, ortografia, escrita correta das palavras. Só que não é só isso, eu tenho que pensar na estrutura, no entendimento, e é isso que a gente vai falar hoje. Então, a estrutura básica de um parágrafo, né, eu tô falando do desenvolvimento, né, mas a estrutura básica é o quê? O que você constatou ali? Qual que é a sua constatação? Constatação, isso. Por quê? Eu travei no outro vídeo, quase travei nesse de novo. O porquê? O porquê é o motivo. Então, o quê? Ai, o Brasil é um país muito ruim. Por quê? Porque nós temos desigualdades sociais. Como assim? Explica pra mim, argumente, né? Essa aqui é a maior parte do meu texto. Então, por exemplo, nós temos um PIB tal, entretanto, apenas tantas pessoas ganham tanto por mês e as riquezas não são distribuídas, né? Apesar do produto interno bruto ser alto, as riquezas não são... Enfim, você vai explicar, argumentar, associar, dar exemplo. Então, dá um exemplo para mim. E daí é o fechamento, tá? Você falou então que o Brasil é ruim, porque tem desigualdade social, você explicou com PIB, você explicou com informações, ok. E daí? Então, essa desigualdade faz com que um país
tão rico em recursos minerais, tão rico em recursos naturais, seja um país ruim para se morar. Acabou. Então percebam que eu consegui fechar uma estrutura, e estou falando da estrutura básica de um parágrafo. Lembrando que o texto não tem só um parágrafo, tá? A gente vai pegar então alguns exemplos aqui, tá bom? Sempre respondendo essas perguntinhas. O que, por quê, como e daí. Ok. A gente começa então, eu peguei charges, porque são mais fáceis da gente entender e de explicar. Nos próximos vídeos a gente vai estar falando aí com reportagens de jornal, textos científicos, vocês vão ver que para tudo basicamente a mesma coisa. O que, por quê, como e daí. A gente começa então, empregos temporários. Aí o entrevistador, né, parece um entrevistador, como se sente trabalhando em equipe? Né, tá ali. Aí ele responde, bom, desde que não tenha gente dando palpite, me sinto muito bem. Peraí. Então, como que você tem um trabalho em equipe se não tem gente dando palpite, né? Então a gente tem que ver que as charges, inclusive, são os textos mais difíceis de interpretar. Por quê? Assim como os memes, elas geram um contexto. Então a gente está pensando em empregos temporários. Então basicamente esse cara aqui, ele está sendo entrevistado, está procurando um emprego e ele não consegue emprego por quê? Pelo que a gente vê aqui, ele não consegue emprego porque ele não gosta de receber opiniões, palpites alheios dos outros. E para trabalhar em equipe sem receber palpite não tem como. Então a gente coloca o quê? Então vamos começar a falar. Há muitas pessoas desempregadas no país. Por quê? Os trabalhos, né, os postos de trabalho estão cada vez mais escassos. Como? É comum pessoas, né, temos tantos milhões de desempregados no Brasil e é comum pessoas irem procurar um emprego e procurar empregos temporários, empregos sem carteira assinada, sem registro formal, para terem acesso a esse emprego. Tá. E daí? Só que para procurar um emprego e para conseguir, você precisa de ter algumas características. Dentre elas, saber trabalhar em equipe. Aqueles que não sabem trabalhar em equipe dificilmente conseguirão ser inseridos dentro do mercado de trabalho. É o e daí? Ou eu fiz um caminho, posso fazer vários. Eu posso pegar isso aqui e dizer assim, o quê? É comum pessoas que não sabem, o quê? Pessoas que não sabem trabalhar em equipe, que são muito individualistas, muito egocêntricas, geralmente não param em serviço. Por quê? Porque pelo fato delas acharem que só a opinião delas é válida, elas não gostam de receber palpites, receber orientações, sugestões e ordens. Como? Quando recebem, se sentem mal, quando recebem, agem de forma inadequada e isso faz com que percam todos os empregos que consigam, por alguma maneira, entrar. Ou seja, o trabalho em equipe, ele é muito importante. Percebem? Próxima. Vamos seguir de novo. O que, por quê, como e daí. Depois aconselho vocês que tentem pegar uma charge na internet, alguma coisa, e fazer esse o que, por quê, como e daí. Ô colega, desse jeito nós não vai muito longe. Né? E aí tá o cara na frente, né? Quem tá falando pra ele possivelmente é o cavalinho, né? Ô colega, desse jeito nós não vai muito longe. Então, o quê? O quê? Há muitos líderes, há muitas pessoas que lideram equipe, mas que não têm inteligência adequada para isso, não tem estratégia para isso, ok? Então, é o caso daqui. Eu quero falar então, vou querer dizer aqui que tem pessoas que tentam liderar, mas que não conseguem porque não têm as competências e habilidades necessárias para aquele cargo, para aquela função. O que? Não é todo mundo que consegue gerenciar algum empreendimento, alguma situação. Por quê? Porque para ser gerente, para gerenciar, para liderar, precisa de algumas características, como inteligência, como organização, como estratégia, um espírito estrategista, como um espírito de equipe, como um discernimento, e daí? Portanto, né, dessa forma, é comum que pessoas que não tenham estas características, pessoas que não têm essas características podem até tentar uma liderança, mas não vão lograr êxito, não vão conseguir. Vamos estruturar esse parágrafo melhor? O quê?
para gerenciar e para liderar, você precisa de ter alguns atributos. Por quê? Se você não tem experiências, características básicas, você não vai conseguir gerenciar e administrar nada. Como assim? É necessário ter inteligência, é necessário ter planejamento, é necessário ter noções estratégicas, noções administrativas. E daí, aqueles que não possuem esses atributos não conseguem chegar a lugar nenhum, não saem do lugar. Então, quem não tem que ir atrás e conseguir desenvolver essas habilidades e competências. Então, seguir o que, por quê, como e daí. A próxima, a gente tem o Calvin aqui. E aí, o que é pra gente fazer? Aí a menininha brava, né? De começando a surtar. Era para nós estarmos pesquisando o planeta Mercúrio. E o que nós descobrimos? Nada! Eu não vou fazer tudo sozinha. Ainda bem, senão você ia estragar tudo. Vamos começar? Aí ela já tá brava? Vamos! Papelzinho na mão, a cara de brava. Aí, deixa eu ver, tem um negocinho aqui, deixa eu ver se tá funcionando o nosso... Ai, gente, aqui tá até tá funcionando, mas quando chega ele some aqui na TV. Eu gerencio e você trabalha. Primeiro, pegue alguns livros. Alguém quer trocar de grupo? E aí a gente tem o que, por quê, como e daí. Vamos estruturar um parágrafo para isso, para explicar isso. Então, quando ela está falando de um trabalho de grupo, ele quer mandar, ele entende trabalho de grupo que ele gerencia, que ele manda, e ele acha que é só assim que vai funcionar. E é claro que ele causa descontentamento nas pessoas. Então, bem, o quê? Quem quer trabalhar em grupo, quem quer ter uma equipe, precisa olhar para o outro, precisa colocar a mão na massa, porque não dá para ser líder e só mandar, só gerenciar. Como assim? Por exemplo, um líder é aquele que faz, é aquele que executa também. E daí, se exige uma liderança, exige-se que você coloque-se no lugar e trabalhe junto com a sua equipe. Próxima, de trabalho também. O que, por quê, como e daí. Ok, eu vou me jogar no chão. E se eu puder confiar em você, vou ser segurado antes de cair. Então ele vai se jogar no chão e vai ser segurado antes de cair. Por que faríamos isso mesmo? De novo? Para construir confiança entre nós. Posso confiar que você vai me segurar? Acho que sim. 1, 2, 3, vai! E aí ele cai, pá, e se machuca. Então, ele foi testar a confiança no outro e não conseguiu. Faltou o que para ele? Por que a gente vai fazer isso? Será que o colega que seguraria entendeu o sentido? Será que a comunicação deles funcionou? A gente vê que não. De muitas equipes acontece isso. Então a gente pode falar o quê? O quê? Para se ter um trabalho em conjunto, para se estar trabalhando com alguém, é necessário que haja confiança, é necessário que haja também entendimento, que a comunicação funcione, que as pessoas saibam o que uma e o que a outra querem. Porque quando há comunicação e confiança, as coisas acontecem verdadeiramente, tá? E daí, equipes que se comunicam, elas desenvolvem confiança e elas sabem o que estão fazendo e por que estão fazendo. Então perceba que eu usei o que, trabalho em equipe exige segurança, exige confiança e comunicação, porque sem elas não se consegue chegar a um consenso. Como assim? É comum equipes em que a gente não se comunica, um repetir o que o outro faz ou um deixar de fazer o que deveria ser feito. E daí, para que a equipe consiga fluir, consiga resultados no trabalho, eles precisam estar alinhados na comunicação e na confiança. Próximo, o que, por que, como e daí. A gente tem aqui uma chart que eu acho que é ótimo para trabalho em equipe. Então nós temos aqui os ferroviários montando, e aí tem uma equipe trazendo lá de longe, trazendo aqui, e a outra trazendo de lá. E cada equipe, né, trabalham na mesma ferrovia, mas uma equipe pensa de um jeito e a outra pensa do outro. E um culpando o outro. Por quê? Porque um trilho veio de um lado, o outro do outro, e eles não se encontraram. Deu problema nesse trabalho. Comum, né? Comum a gente ter, assim, no ambiente de trabalho, problemas, e sempre um joga a responsabilidade para o outro. O que falta aqui?
falta gerência. O que falta aqui? Falta comunicação. Então a gente pode seguir até o exemplo da outra charge. O quê? Para um trabalho ter sucesso é necessário planejamento, é necessário gestão e comunicação. Por quê? Equipes que não são gerenciadas, que não se comunicam, que não têm os mesmos anseios, as mesmas perspectivas, não conseguem sucesso. Como? É comum pessoas que pensam diferente, cada uma fazer uma função e no fim das contas não chega a lugar nenhum. E daí, para que um trabalho aconteça e para que tenha bons resultados, é necessário que não haja rivalidade, que haja comunicação e que haja aí um trabalho em equipe verdadeiramente. E por fim, a gente tem uma charge que eu acho que representa muito essa falta de comunicação no trabalho, essa falta de gerência no trabalho, né? Então nós temos aqui, também na ferrovia, eles estão montando ali, então tem gente trabalhando, ó, se matando, dois se matando, mas tem o outro lendo jornal, bebendo, tem o outro cozinhando, tem o outro comendo de boa, tem o outro trabalhando, né, carregando peso, cansado, tem o outro ali martelando. Então a gente não tem uma divisão, vamos dizer assim, justa de trabalho. Alguns fazem muito, né, e outros estão lá de boa. E mais, a gente tem aqui uma falta de uma liderança, porque todo mundo tá lá ou tá gritando, olha ali, por que tá gritando? Porque tá vindo o trem tá chegando ali, mas o trem tá chegando e eles estão se abalando? Não. Então não ouvem, não se comunicam. Então a gente pode falar o quê? Para que o trabalho funcione é necessário realmente que tenha uma equipe em que esteja alinhado e que todos façam as coisas juntos. Porque se só alguns fazem, sobrecarrega, e se nós não temos uma liderança, não temos um rumo a seguir. Como assim? Se a gente não escuta, se a gente não se comunica, nós podemos passar por grandes problemas, grandes dificuldades. E daí é necessário, dessa forma, desse modo, é necessário que as equipes trabalhem de maneira alinhada, de maneira em que o trabalho seja distribuído, que a comunicação seja feita e que haja um planejamento e uma liderança. Vocês perceberam então que nós trabalhamos em todas essas charges, o que, por quê, como e daí. O que ajuda nesse sentido? A melhor maneira de escrever bons textos é escrevendo. Escreva. Então, procure charges como essas e escreva. Ah, mas eu não escrevi assim, eu escrevi de outro modo. Quanto mais você vai escrevendo, mais você vai desenvolvendo. Perceba que eu fui produzindo isso aqui agora. Mas você pode escrever, ah, não ficou bom, apago, escrevo, treine, escreva. É a melhor forma. Aproveite essa quarentena para fazer desse limão uma limonada deliciosa, tá? Um grande beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!